Que a graça e a paz de Cristo nos cubra nesta manhã, no dia do Senhor. Queridos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 3, Salmo de número 3. Uma alegria estar de volta, este púlpito tão desafiador, mas aconchegante. Nós meditaremos hoje no Salmo 3, Salmo de Davi, como traz no começo dele aqui, como que em título, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Peço para que você abra sua Bíblia, acompanhe atentamente a leitura e mantenha ela aberta, para que a gente possa voltar com mais facilidade a ela no decorrer da nossa exposição. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos, e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, esta é a tua palavra, sendo aberta diante do teu povo, no culto prestado ao teu nome. Te pedimos, Senhor, que haja através dela, que fale aos nossos corações, apesar de nós. Nos conduz, Senhor, conhecendo a tua palavra, sermos moldados ao caráter de Cristo. E isso faça, Senhor, diminuindo a cada um de nós, para que Cristo seja exaltado em nosso viver. É nele que te oramos. Amém. Queridos, anos atrás aconteceu uma enchente que devastou várias cidades do interior, inclusive Palmares. Essa enchente, ela passou por várias dessas cidades e levou comércios, casas e tudo que estava ao seu redor. Acompanhando as entrevistas sobre aquele local, me chamou a atenção um cidadão que havia aberto uma loja há pouco mais de 2 meses e a enchente havia levado tudo quanto ele tinha comprado, preparado ali para obter o seu sustento. E a reportagem chega até ele e pergunta como é que ele estava e quais eram os prejuízos, e ele olha para aquela situação e diz, eu não consigo ter nem a dimensão, o tamanho desse prejuízo todo. Olhava então para um pouco dos produtos que restavam e diz, só restou esses perfumes e essas outras coisas aqui, que eu não sei nem se as pessoas vão ter interesse em comprar. Aquilo constrangeu meu coração, abalou meu coração, porém, ainda mais meu coração foi abalado, constrangido e animado nas últimas palavras daquele homem, enquanto estava sendo entrevistado. Ele disse, mas Deus está à frente de tudo, Deus está cuidando de tudo. É exatamente esta mesma percepção que observamos o salmista Davi aqui trazer no salmo que nós encontramos nesta manhã. O rei Davi, ele escreve o Salmo 3 enquanto ele está sofrendo perseguição implacável contra ele. Essa perseguição é encabeçada por Absalão, como vimos no título, que é um dos seus filhos, que se revolta contra o seu pai e quer tomar o seu reino. E afronta seu pai de diversas formas, trazendo ali ao coração de Davi tristeza, amargor, pesar. Aquela situação não ficava somente com Absalão, mas outros vinham tomando partido de Absalão,
Um deles é Aitofel, um dos conselheiros de Davi. Alguns estudiosos afirmam que Aitofel seria tio de Batseba e por isso, com o amargor da vergonha que Davi trouxe à sua família, guarda aquilo no seu coração. E na primeira oportunidade, ele deixa brotar maldade no seu coração e assim, quando vê a oportunidade de se juntar a Absalão e destronar Davi, ele o faz. A revolta toma grande proporção, a ponto de Davi caracterizar ela como algo que é crescente e que se levanta contra a sua direção, em sua direção, pois havia sido expulso do seu reino, estando ao relento, abandonado por quase todos os seus homens, e levando então os seus inimigos a zombarem dele. E as palavras de Davi aqui, no primeiro e no segundo versículo, mostram que eles zombavam dizendo: não há em Deus salvação para ele. Não somente os inimigos internos do reinado de Davi se levantam, mas, observando a oportunidade, percebe-se que outros reinos se alinham com Absalão e com Aitofel e se levantam ali contra a vida de Davi. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 12, nos dá a dimensão dessa crescente revolta contra Davi, quando nos diz: também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Diante de tal situação, qual seria a nossa reação? Quando as coisas se levantam contra nós e nos atingem a pele, como é que a gente reage diante das adversidades? Davi, em sua postura, ele nos ensina sobre como devemos confiar em Deus nas situações adversas. E é por isso que nesta manhã eu gostaria de meditar neste salmo sobre o seguinte tema: encarando as adversidades. Encarando as adversidades. A primeira coisa que nós percebemos aqui se encontra no versículo 3º e 4º, que o servo de Deus encara as suas adversidades, primeiramente, confiando em Deus. O servo de Deus encara as suas adversidades confiando em Deus. O versículo 3º e 4º vão nos dizer: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Após apontar para esse crescimento dos inimigos que ele tem contra si, no versículo 1º e 2º, Davi afirma que o Senhor é que é o seu escudo protetor. Nós percebemos aqui Davi, no seu momento de angústia e de dor, no momento em que as adversidades se levantam contra ele, levantar o Senhor como a sua proteção. É o Senhor que o sustém. Ele diz que é Ele que exalta a minha cabeça. Em nenhum momento aqui nós percebemos Davi se levantar como aquele que tem um braço forte, valoroso, para enfrentar toda e qualquer adversidade que está se colocando diante dele. Isso ele não só faz agora, nessa revolta encabeçada por Absalão, mas percebemos isso ao longo de toda a história do salmista e rei Davi. Em momento algum ele afirma que do seu braço vem salvação, enquanto ele derrota feras como leão, urso, narrado na Escritura Sagrada, ou na força dos seus exércitos, do qual Davi era um grande vencedor, a ponto de que corre no tempo dele, de Saul, a canção que dizia que se Saul derrotou a 1000, Davi derrotou a 10.000. Percebemos ali, em todo momento, o salmista e rei Davi colocando em Deus a força da sua salvação, a força que encaminha os seus passos em todo o momento. É nessa mesma perspectiva que ele mesmo faz outro salmo, irmão deste Salmo 3º,
quando ele, na posteridade, depois de enfrentar vários dos seus inimigos, no Salmo 18, ele afirma o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O Salmo 18, ele vai ter como título aqui, como tem o nosso Salmo 3º, dizendo o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor estas palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e nas mãos de Saul. É esse o contexto que ele faz posteriormente. Saul é talvez o primeiro dos inimigos que a gente percebe o salmista Davi enfrentar. Porém, ele elenca Saul como um dos inimigos mais vorazes. Então percebemos aqui que ele faz isso após enfrentar as adversidades. E em todo momento ele tem isto na sua cabeça: o Senhor é a sua força, Ele é o seu escudo protetor, é Ele que exalta a minha cabeça. É o Senhor, é no Senhor que eu tenho força para enfrentar toda e qualquer adversidade. Essa confiança pode ser percebida pela expressão utilizada no versículo 2, quando ele afirma que clama ao Senhor, pois essa expressão é utilizada para demonstrar constantemente que ele deposita em Deus confiança. O Senhor é aquele em quem ele deposita sua confiança para passar por toda a adversidade. Como prova dessa confiança, que ela é ativa e ela é contínua, encontramos no início de sua caminhada posturas que vão evidenciar exatamente que a glória do Senhor é a sua proteção. O Senhor o conduz em todo momento. Exemplificando isso, percebemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, as expressões trazidas por Davi enquanto enfrenta o poderoso Golias. Golias, ele se levanta afrontando ao povo de Deus e ao próprio Deus. E as palavras, então, que Davi utiliza-se assim aqui para enfrentar aquele homem são: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. É interessante perceber aqui, olhando para o contexto da história, que Davi está, entre aspas, acidentalmente no campo de batalha, enquanto ele vai comunicar-se com os seus irmãos a envio do seu pai, e ele encontra temor diante do exército de Israel, de um gigante que tem gritado contra o Senhor, contra o seu povo, e atemorizado até mesmo o rei Saul. E diante daquelas afrontas, Davi, um simples pastor de ovelhas, se levanta indignado. O que é isso que ele fala do nosso Senhor? Israel fica quieto, com medo. Diante disso, ele diz: eu vou lutar e derrotar esse homem. Vemos então que Saul tenta cercar aquele pastor das suas próprias armas. E enxergamos que Davi não se sente confortável levando todo aquele peso. Ele vai até um local, escolhe algumas pedras e pega um instrumento, e é com isso que ele derrota Saul, mostrando que a força do Senhor é que o conduz em todo momento, e não simplesmente a habilidade que ele tem. Essa é a percepção de Davi constantemente. É no Senhor que ele confia. Enquanto a confiança de Golias estava em sua altura, em sua força física, nas suas armas e na sua habilidade em manuseá-las, Davi elenca o Senhor como aquilo que faria com que ele fosse vencedor naquela batalha. Outro aspecto que nós percebemos aqui da confiança de Davi no Senhor é que ela não está fundamentada em quem Davi é, mas na glória de Deus. Isso pode ser visto quando ele diz que o Senhor é quem exalta a minha cabeça. A ideia disso é consonante com o Salmo 27, versículo 6, e que demonstra que o Evangelho é sempre vitorioso face a qualquer afronta que o inimigo coloque diante de Deus. Qualquer zombaria contra o Senhor é aniquilada pelo poder de Deus, e Ele humilha. Lemos aqui que Deus, Ele faz
ele confunde até os sábios, e que a sua inteligência parece loucura. Assim nós percebemos o Senhor conduzir o seu povo ao longo da história, chocando o mundo com o seu poder, com a sua palavra, com as suas ações. Ao afirmar que clama a Deus, mostrando sua dependência a Ele, Davi então está afirmando a grandeza de Deus. Quando ele confia no Senhor a sua vida, ele demonstra que Deus é superior a ele, e ele assim o adora, o exalta. Podemos entender então, através da expressão utilizada pelo salmista, afirmando que do monte ele ouvia a Deus, exatamente essa ideia. A palavra monte nas Escrituras é utilizada como um sinônimo dessa grandeza, dessa imponência sobre todas as coisas. Deus está além dos montes, ouvindo o seu povo, e é a este Deus a quem ele recorre. É o Deus Todo-Poderoso, que, como vimos aqui também, o próprio Senhor revelar-se em Isaías 44. Ele criou todas as coisas com a força de suas mãos. E é neste Deus Todo-Poderoso em quem ele confia. É também o Deus da aliança, que fez aliança com o seu povo, e nesta aliança prometeu ser o seu Deus e encaminhar esse povo de volta à sua presença plena, enquanto nos livra do pecado através do sacrifício de Cristo Jesus, replicado como que anteriormente nos sacrifícios, onde Deus ali nos mostrava que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria para nos salvar, e assim, conquistando nossa salvação, nos fazendo vencer o inimigo implacável que nós não teríamos condição de resistir. Ele nos mostra que Ele domina todas as coisas, céu, terra, mar, tudo que nele há, potestades, principados, qualquer outro poder que se levante contra nós. É nesse Deus em quem podemos confiar nossa vida, enquanto encontramos adversidades, dificuldades, lutas no nosso dia a dia. Nós estamos estudando sobre como nós devemos enfrentando as adversidades. Em primeiro lugar, nós encaramos as adversidades confiando em Deus, porém o texto ele abre ainda mais essa verdade e nos mostra que nós encaramos as adversidades experimentando as bênçãos decorrentes da confiança. Experimentando as bênçãos decorrente da confiança. Aqui parece que a gente pode confundir o primeiro com o segundo ponto. Eu gostaria de esclarecer, então, qual a diferença. Suponhamos que estamos num local quente, deserto, não na nossa rua aqui em Recife, que está tão calor esses dias, mas digamos que estamos num deserto, caminhando há um tempo, o sol escaldante queimando os nossos rostos e corpo, e lá na frente nós enxergamos uma casa, e corremos até ela, e conseguimos, debaixo dela, proteção do sol. Mas ao momento em que entramos naquela casa, nós percebemos que aquela casa não é simplesmente 4 paredes e um teto, mas dentro dela há uma pia onde eu posso lavar as mãos e o rosto, há água que eu possa beber, há uma cama que eu posso reclinar na minha cabeça e descansar. Nós encontramos em Deus não simplesmente uma casa e paredes e teto, para que a gente possa chegar até Ele, mas encontramos ali dentro bênçãos que Deus nos dá debaixo da sua proteção. E é exatamente isso que Davi enxerga neste salmo, nos versículos 5º e 6º, quando nos diz: eu me deito e pego no sono. Outras versões dizem: eu me deito e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Muita gente no nosso cenário atual tem muita dificuldade de dormir. Os problemas vão batendo a nossa porta, enchem a nossa cabeça e deixam aquele travesseiro que era bom e fofo pesado.
e passamos horas e horas tentando aliviar a cabeça para dormir. Davi está dizendo que diante das adversidades que ele tem vivido, um exército se levantando contra ele, ele diz que deita, e na expressão de outra versão, e logo pego no sono. Parece que Davi aqui está experimentando dessa confiança de forma plena. Quando Davi então fala da sua tranquilidade em deitar e dormir, ele aponta que tem uma segurança plena, não vacilante, da proteção do Senhor para com a sua vida. Podemos enxergar então uma plenitude de confiança que o faz repousar tranquilo em meio à situação de calamidade que ele está vivendo. Logo a gente pode concluir que a bênção é retermos o conhecimento de que o Senhor é infalível na defesa do seu povo, a ponto de nos fazer dormir em meio às dificuldades. Não é sem causa que ele expressa essa mesma verdade no Salmo 131, versículo 2, quando diz que, pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. É interessante aqui que neste outro texto ele traz uma ilustração interessante. Davi aqui, ele está acalmando a sua alma com aquilo que ele fala. E nesse trecho, do Salmo 131, ele traz essa ideia da mãe que vai acalentando o seu filho. Eu fiz sossegar a minha alma. O que ele está dizendo é que eu coloco na minha alma essa confiança no Senhor, e é por isso que eu consigo dormir tranquilo. Eu falo à minha alma, Deus está no controle, Deus está no comando, e a partir de então, consigo reclinar a minha cabeça. O pastor Leandro Lima, pregando sobre esse mesmo texto, ele afirma em outras palavras que essa confiança para deitar e dormir, ela não é decorrente de uma anestesia espiritual, ou de uma loucura, devaneio de Davi, onde ele não entende a gravidade da situação, onde ele não entende o perigo que corre, mas decorre de que ele tenha convicção plena de que é Deus quem o sustenta, domina a sua vida, trazendo então essa segurança, independente da situação que ele passa. Ele não tinha um bom colchão, um conforto terreno, mas o seu conforto real era estar nos braços do Pai, protegido por Ele. Ele não enlouqueceu aqui ao dizer que pode dormir porque esquece todas as coisas. Ele entende o perigo, o mal, mas ele sabe quem está além dos montes, quem está além dos perigos, orquestrando toda a vida humana, todo o cosmos, governando e encaminhando o seu povo. E é por isso que ele descansa tranquilo. Outra bênção que nós temos decorrente dessa confiança é o estímulo à obediência ao Senhor. Pois, de acordo com a verdade mostrada pelo salmista nesse texto que lemos, bem como no Salmo 4, versículo 8, Levítico 26, 6, aquele que é obediente, ele caminha em solo seguro, pois anda pelas santas veredas de Deus. Vemos isso também em Deuteronômio, quando Deus ele nos mostra o caminho da obediência, o caminho da desobediência, as suas bênçãos, a obediência e as maldições contra os desobedientes. Porém, no Salmo 4, versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Levítico 26, 6 nos diz: estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Deus é o garantidor das nossas vidas. Seguindo a Cristo, nosso Mestre, nós podemos encontrar essas bênçãos, esse tesouro de descansarmos no Deus que nos dá salvação. Por isso podemos ser inabaláveis em Cristo, pois experimentamos o favor de Deus para conosco, e é nele que a gente pode repousar seguro. Obedecendo à vontade de Deus e firmados na sua palavra, somos feitos mais que vencedores.
Vimos até aqui que o servo de Deus, ele encara as adversidades, primeiro, confiando em Deus, segundo, experimentando as bênçãos decorrentes dessa confiança, e por fim, o servo de Deus encara as adversidades, observando o agir de Deus aos que confiam nele. Observando o agir de Deus aos que confiam nele. Extraímos isso do versículo 7º e 8º, quando nos dizem: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois deferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Voltemos então àquela casa de descanso. Entramos naquela casa, percebemos que ela não é só 4 paredes e teto nos guardando. Podemos lavar o nosso rosto, podemos beber água e reclinar na cabeça. Porém, acordando desse sono, somos levados a perceber as paredes dessa casa. Enxergamos nela fotos, enxergamos espalhados por ali álbuns, relatos de outras pessoas que, passando por esse mesmo deserto, encontraram aquela casa a seu tempo e puderam ter guarida no Senhor ou naquela casa enquanto descansavam e passavam aquele momento. Da mesma forma, a palavra de Deus é para conosco, nos mostrando que enquanto descansamos no Senhor Todo-Poderoso, observando o que Ele fez para com o seu povo, podemos entender a aliança de Deus para conosco e, percebidos nela, descansarmos a nossa alma, de que o Deus que guarda todo o seu povo em todo momento é o mesmo que guarda a nossa vida hoje. A esperança para as adversidades que se levantam contra o povo de Deus é descrita por Davi como que olhando para um retrato, observando os feitos do Senhor no passado. O salmista encontra ali esperança para encarar as adversidades do presente. O que é percebido no Salmo é que essa confiança no agir do Senhor é o alimento em todo o tempo para esse salmista. Isso fica claro quando observamos a expressão de socorro vinda do Salmo. Ele solicita que o Senhor se levante diante dele, se levante diante da adversidade. Nos textos de Números 21, 8 e João 3, 14 e 15, vemos que a ação de Deus em se levantar redunda em salvação para o seu povo. E por esse motivo, percebe-se que o salmista Davi tem a mesma compreensão, evidenciando que a ação de Deus em se levantar diante da situação é que possibilita a sua salvação. Da mesma forma, aponta para Cristo em sua ação, em ser levantado no madeiro, trazendo segurança para o povo da aliança, que tem nele um Senhor, Rei e Salvador. É assim que enxergamos na Escritura Sagrada. Números 21, 8 nos diz que disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. João 3, 14, 15 nos dirá: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Em Cristo Jesus está a nossa salvação. É nele que descansamos, e é isso que é experimentado por todo o seu povo atemporalmente, desde Adão e Eva até hoje, e será amanhã. Em tempo, é válido testificar que Davi encerra o Salmo enfatizando o contraste claro entre o pensamento do que é incrédulo e do que é justo, no que diz respeito à salvação. Pois enquanto aqueles que o perseguiam lançavam em descrédito a salvação de Deus, Davi não confiava a sua condição de rei, a sua salvação, mas dependia do próprio Senhor para o acudir. Esse contraste clarifica as bases da nossa confiança e também do outro grupo. Aos que pertencem ao Senhor, Ele é o seu escudo e fortaleza, assim como nos afirma o Salmo 46.
Já os ímpios apoiam-se nas suas próprias forças, na força do seu ídolo, como bem o presbítero Fernando nos trouxe aqui, são de madeira. E parece que esquecem que eles mesmos confeccionaram aquilo para adoração. Enquanto o Senhor, pelo contrário, nos fez. E eles se enganam, adorando os seus próprios ídolos, confiando na sua própria força e zombando daqueles que temem ao Senhor. Aos ímpios Deus age, condenando-os. Porém, aos seus filhos, Deus conduz à salvação. Apoiados no agir de Deus, podemos superar todo e qualquer inimigo, adversidade, tribulação, dificuldade que envolva a nossa vida. É também olhando para o passado do seu povo e do próprio passado experimentado por Davi, que ele afirma que o Senhor fere aos seus inimigos e derrota os que vivem em impiedade. Vários foram os feitos narrados nas Escrituras que falam sobre as vitórias de Davi. Não é narrado nas Escrituras derrotas de Davi. E nós observamos então Davi sendo colocado como conquistador de Jerusalém sobre os jebuseus, trouxe de volta a Arca da Aliança. Porém, olhando novamente para a história de Davi com Golias, percebemos que a força do Senhor faz encarar e ferir de morte aquele gigante. A resposta de Davi à afronta de Golias mostra exatamente o sentimento da vitória que viria e por quem seria vencida aquela batalha. Quando ele nos diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor acompanhou Davi em todas as suas batalhas, e até aquele momento, e por isso ele pode escrever em paz o que escreve no Salmo. Enxergamos em Davi a mesma confiança no Senhor que percebemos em Josué, quando ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Josué, na situação em que se coloca ali, depois de conquistar a terra prometida, olha para os feitos do Senhor, para tudo que ele fez, e diz: até aqui foi comigo o Senhor. A ideia de Josué não é: a partir de agora eu não sei o que é que vem. Olho para trás e consigo, até aqui foi massa, mas a partir de então, o que virá? Não. A resolução daquele homem é: até aqui nos ajudou o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuarei nele, porque eu conheço o Deus da aliança. E assim, Davi se coloca aqui, olhando para trás, vendo o Senhor salvar o seu povo, e assim conduz as suas palavras, dizendo que confia no Senhor, a sua salvação. Queridos, olhar para o agir de Deus em favor dos seus, nos ajuda a encarar os desafios que enfrentamos tanto hoje, quanto os que enfrentaremos amanhã. É nesse sentimento que enxergamos Davi trazer mais um elemento da sua confiança. Ele percebe a inconsistência dos ímpios diante de Deus. A expressão aos ímpios quebra os dentes, aqui na NAA, pois desferes um golpe no queixo de todos os seus adversários e quebra os dentes dos ímpios, aparece também no Salmo 37, versículo 12. Mas aqui parece que como uma aplicação do Senhor agir condenando aqueles que falam contra ele. No Salmo 37, versículo 12, os dentes dos ímpios são relatados como que rangendo diante de Deus e do seu povo. Davi relata que o Senhor humilha aqueles que se levantam contra ele, exatamente quebrando os dentes que se levantam raivosos contra ele e contra o seu povo a tempo. É Deus que é o vingador dos seus filhos, por isso confiamos nele, desfrutamos dessa confiança e observando o passado, podemos ter tranquilidade para o futuro. As últimas palavras então do salmista Davi
neste trecho da Escritura, nos falam sobre esse reconhecimento de salvação proveniente do Senhor, que faz aliança com aqueles que são acolhidos por Ele e são abençoados por ela. Davi olha para a aliança de Deus e diz: é no Deus da aliança que eu confio. Yahvé, meu Senhor, que conduz a história, que governa todo o universo, que nos relata uma história de salvação e redenção, e que me incluiu nela. É nele que eu confio a minha vida e o meu futuro. O Deus que operou salvação ao povo dele, narrado em cada um dos versículos da Escritura, presente de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação. É o Deus que acompanha o seu povo enquanto peregrina ainda na terra. Nenhum mal que vier até nós, por mais que trague a nossa vida terrena, por mais que leve nossos bens, não terá o poder de nos tragar da mão do nosso maravilhoso Redentor, nem mesmo de tirar dele, por um milésimo de segundo, o domínio, o poder sobre toda a história, da qual nós, meus irmãos, não somos protagonistas nem mesmo da nossa história, mas Cristo Jesus, o protagonista de toda a história da redenção, nos direciona ao Pai com seu cuidado, amor e condução. É nele que conduzimos a nossa vida para a glória e honra do Senhor. Diante dessas verdades extraídas do texto sagrado, eu gostaria de trazer algumas aplicações ao nosso coração. Primeiro, nós somos afligidos todos os dias por adversidades. Elas chegam constantemente a nós. Quer seja quando a pesca não é a pesca maravilhosa, lançamos as redes e não vem nada. Quer seja quando falta no nosso trabalho subsídio, o cliente não fecha o acordo, as pessoas não vêm consumir no meu estabelecimento, ou a licitação que eu estava disputando eu perdi. Muitas são as adversidades que batem em nossa porta todos os dias, de várias formas. Quer seja a doença que me aflige, que toca no meu corpo e me faz perceber que eu sou pequeno, efêmero. Quer seja a morte de alguém que muito amamos e a sua ausência até que Cristo volte. No mundo teremos aflições, mas a nossa esperança não está simplesmente neste mundo, nas coisas que temos no mundo, mas de que Deus venceu todo o mal e que nossa vida descansa no sacrifício de Cristo, o qual Ele nos levou em suas mãos. A morte não tragou aqueles que estavam em suas mãos, porém Ele ressuscitou, nos entregou ao Pai e nos garante que buscará para nos salvar. O Senhor tem nos sustentado em todo o tempo. Ele não nos abandona em hipótese nenhuma. Em segundo lugar, em meio às dificuldades, a gente pode buscar a Deus como nosso amparo e escudo. O Senhor nos dá meios para que nós possamos encontrar paz em meio às aflições. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, é de que Deus, Ele ouve nossas orações. Ele nos dá a liberdade de falarmos com Ele, e Ele ouve as nossas orações. Ele atende à voz do seu povo. Por isso nós somos convidados, meus irmãos, pelo próprio Deus, a derramar as nossas aflições diante do Senhor, a um Pai que é amoroso e que escuta a súplica do seu Filho e age em seu favor. Em segundo lugar, o Senhor nos dá uma igreja para congregarmos. Isso faz parte da bênção do Senhor derramada em nosso favor. Termos uns aos outros aqui, e é muito feliz poder enxergar uma multidão de irmãos aqui, os quais nós podemos contar para passar pelas adversidades, para encontrar um conselho, um consolo, ou até mesmo um puxão de orelha quando é necessário. E assim diz Paulo a Timóteo, que a palavra é útil para a repreensão também.
porque ela leva a correção, a educação na justiça e nos leva perto de Cristo, nosso Senhor. Nós temos irmãos, os quais nós podemos contar. Nós temos pastores, líderes, que são pessoas a quem a gente pode confiar o nosso coração, enquanto confiamos de que Deus utiliza estes miseráveis pecadores para a edificação do seu povo. Por isso, podemos recorrer, dentro dessa comunhão, aos nossos pastores, aos nossos líderes, sabendo que Deus, que os levantou para cuidar de nós, utiliza-os para o benefício do seu povo. Temos também a possibilidade de enxergarmos a sua palavra e encontrarmos nela o Senhor agindo benevolente para com o seu povo. Esse é o último soar que enxergamos como aplicação do Salmo 3. Deus nos chama a conhecer Ele pelos seus feitos na sua palavra. Ele nos deu as Escrituras Sagradas como presente de Deus, falando ao nosso coração, para que a gente possa ser edificado nele. É única e exclusivamente pela Escritura Sagrada que conhecemos a Deus. O Salmo 19 nos diz que os céus falam sobre a sua glória e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Mas a não ser que haja uma frase escrita numa árvore, ela não vai nos dizer Cristo Jesus salva. Porém, ela nos anuncia que somos pecadores indignos e que há um Criador sobre todas as coisas. Porém, Deus deu este material, a Escritura Sagrada, para que a gente possa conhecer nele, encontrar essa história da redenção narrada a nós e alcançarmos nela graça e favor do Senhor. É assim que João finaliza o seu evangelho, quando ele diz que muitos outros milagres, outras coisas foram experimentadas pelo povo de Deus ali com Cristo. Mas estas aqui bastam para que a gente venha a crer no Senhor e assim alcancemos vida eterna nele. A palavra, ela é meio de graça para conosco. Por isso, alimente-se dela todos os dias. Porém, além disso, meus irmãos, existe um momento onde Deus traz os meios de graça, todos, os unificam e nos entrega a beber e desfrutar disso. E nós estamos experimentando dele agora. O culto público ao Senhor, no dia do Senhor, onde Ele chama o seu povo a ouvir a sua palavra, a se voltar para Ele, é onde Deus Ele condensa os meios de graça e nos entrega esse extrato de renovo, de força, para que a gente possa confiar nele e assim enfrentar tudo aquilo que se levanta contra nós. Por isso, meu irmão, não se afaste do culto público. O presbítero Fernando já trouxe bem aqui a ideia de que aqueles que nos assistem hoje, quando tiverem a oportunidade, o venham. Estejam conosco aqui nessas cadeiras, ou aqueles que não moram em Recife ou próximo, busquem nas suas cidades cultuar ao Senhor com o seu povo. Não se acomode à facilidade de assistir o culto pela internet, mas participe do culto na igreja do Senhor, levantada por todo este mundo, celebrando ao Senhor neste dia que o Senhor o fez. Podemos observar nessas Escrituras o cuidado do Senhor para com os seus, ao descrever da maior história de amor que já se ouviu, a história real do amor de um Deus para com o seu povo, o qual nos chama de noivo e noiva, Cristo Jesus, resgatando-nos então, como sua igreja, fazendo em nós, com Ele, povo de Deus, nos chamando para vivermos eternamente felizes e contentes nele. Porém, enquanto isso não se experimenta hoje de forma plena,
O Senhor nos chama a conduzir as nossas vidas hoje, a desfrutar um pouquinho aqui. Tem uma música que a gente canta dizendo antegozar os céus, antegozando os céus aqui, naquilo que Ele nos dá para experimentar nesse tempo. Ainda enquanto não chega o fim, o anúncio da graça nos é como um vislumbre daquele maravilhoso dia. Nenhum mal nos tirará o ingresso para o dia das bodas do Cordeiro e a ceia com Cristo, nosso Senhor. Mesmo em meio a todas as perdas, todo o prejuízo causado pela enchente, o comerciante de Palmares, ele pôde afirmar que confiava no cuidado de Deus para com a sua vida, encarando as suas adversidades com os olhos fitos na graça de Deus. Assim como aprendemos com este salmo, como crentes firmados em Cristo, podemos superar as adversidades confiando não em nossas forças, não em nossas habilidades, não no nosso poder aquisitivo, na nossa lábia, mas sim no Deus que zela pelo seu povo. Por isso, o que resta para nós aqui é que vivamos a nossa vida experimentando das bênçãos de Deus para conosco, pelo fato dele ter sido o nosso alicerce seguro de salvação. Ser Ele aquele que nos mantém e, por fim, nos prometer gloriosa salvação na eternidade. Deus está à frente de tudo. Deus está cuidando de tudo.